para participar da tua mesa. A Santa Ceia, que relembra a morte e a ressurreição do nosso Jesus. Seja uma noite abençoadora, revigoradora para cada um de nós. Muito obrigado, sabe? Pela presença tua aqui constante nesse lugar. Há um rio aqui dentro. Há uma fonte jorrando nesse santuário. É perceptível para muitos de nós. Obrigado. E nesse momento, de uma maneira tão simples, mais profunda, fala com a gente. Queremos ouvir a tua voz. E que essa palavra não volte vazio. E eu peço, Espírito Santo, fala por mim, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero ministrar uma palavra rapidamente, que tem por título: Descanse nas palavras de Jesus. Você pode dizer isso comigo? Vamos. Descanse nas palavras de Jesus. João capítulo 19, versículo 30. Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Temos plena consciência de que Jesus venceu todas as coisas e governa tudo e todos até o dia de hoje. Mas eu acredito que ainda falta nós acreditarmos no real poder do Evangelho de Jesus. Nós somos o Evangelho como algo religioso, algo que a gente tem que, leis que a gente precisa cumprir, entende? Dogmas, religiosidade que precisa ser cumpridas todos os dias. Isso não é verdade. Não é verdade. A gente precisa viver debaixo das palavras de Jesus. Lembra agora, não coloquei o texto aí, o próprio Jesus disse, olha, dizendo para os apóstolos: as palavras que hoje eu lhes digo são poder e vida. E a gente precisa aprender a descansar nessas palavras. Sabe? Deus vai permitindo na nossa trajetória de vida algumas experiências, seja elas negativas ou positivas, com o intuito de nos fazer amadurecer, nos levar a entender o poder do Evangelho, entender o poder das palavras dele, acreditar naquilo que ele falou. Por quê, gente? Porque cristianismo não pode ser teoria. Cristianismo não é teoria. Não são regras que você precisa decorar para viver. Não é isso. Para quem não sabe, antes dos 10 mandamentos eram 613 mandamentos. Era impossível do povo guardar e muito menos obedecer. Deus, pela sua graça, os resumiu em 10. E nem os 10 a gente consegue obedecer da mesma forma. Então foi preciso vir Jesus para nos dar a possibilidade, a força de viver o Evangelho. Por quê, pastor? Porque Evangelho é relacionamento com Jesus. É entender e viver a palavra de Jesus. E veja como o apóstolo Paulo, ele relata, ele tem uma percepção toda especial acerca disso. Em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: de todos os lados somos pressionados. Quem não é? Mas não desanimados. Diga aí, glória a Deus. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Diz aí, glória a Deus.
Obrigado. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, sim, muitas vezes, mas não destruídos. Diga glória a Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Evangelho. Apóstolo Paulo entendeu o que era o Evangelho de Jesus. Não era mais viver debaixo de circunstâncias. Ele sabia que as circunstâncias na vida seriam muito adversas. Mas era preciso viver e entender o Evangelho. Que o Evangelho é algo que a gente vive interiormente todos os dias. Todos os dias. Entender as palavras de Jesus é entender o Evangelho. E para a gente descansar nas palavras de Jesus, creia na ressurreição de Jesus. Para descansar em Jesus, precisa crer na ressurreição dele. Aí você diz assim: ah, pastor, pelo amor de Deus, pastor, é claro que eu acredito na ressurreição de Jesus. Gente, teoricamente é muito fácil. A gente, todas as vezes, a gente declara isso, falamos com a nossa boca, porém, quando chega o momento crucial na nossa história de vida, mente, crer que ele ressuscitou dentre os mortos, ficamos entre a cruz e a espada. Crer ou não crer? Qual atitude tomar? É a hora de nós demonstrarmos a nossa real fé. Se realmente cremos em sua ressurreição, Jesus dizendo, lá em Lucas, capítulo 24 e 25, ele se dirigindo aos apóstolos, ele disse assim: eu lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Crer que ele ressuscitou é confessar que ele tem o poder sobre a pior das forças. Ele tem o poder sobre a morte. E ele principalmente tem o poder sobre tudo aquilo que pode causar a minha morte espiritual. Ele já venceu. E eu preciso entender e descansar e querer, desejar viver essas palavras na minha vida diariamente. Entender que ele ressuscitou. Para quê? Para que a minha espiritualidade viva com ele e a minha carnalidade se permaneça morta. Ele viveu para que a gente viva com ele. Quero te convidar de fato a crer na ressurreição de Jesus. Ela é crucial para o Evangelho. A ressurreição de Jesus que torna o Evangelho vivo. É a ressurreição de Jesus que traz vida. Mais tarde, junto aos apóstolos novamente, Jesus, depois de ressuscitado, chega diante dele. E em especial ele se dirige a um dos discípulos, chamado Tomé. João capítulo 20, 27 ao 29, ele diz assim: Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu Deus e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Eu não vi Jesus. Eu nunca vi Jesus. Quem aqui já viu Jesus? Eu nunca vi. Eu sou feliz
Eu nunca vi, mas eu creio. Ele ressuscitou. Ele é a minha vida. Ele me restaurou. Ele é a vida. Felizes. Diga assim: sou feliz. Aleluia. Sou feliz. Busque e creia nessa ressurreição. Romanos capítulo 6, versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. A ressurreição precisa fazer toda a diferença na nossa vida. Jesus ressuscitou para que a gente tivesse vida juntamente com Ele. E consequentemente, morresse a nossa morte e ela ficou cravada na cruz. Não existe mais morte para nós. Precisamos viver a vida de Cristo. Precisamos desejar a vida de Cristo em nós. Ele ressuscitou. Para eu descansar nas palavras de Jesus, caminhe na expectativa de viver como quem já venceu. Diga isso comigo, por favor. Caminhe ou viva na expectativa de viver como quem já venceu. Romanos capítulo 1, versículo 3. Para nós: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em quem? Em Cristo. É nele. Sou abençoado nele e por ele. Gente, entenda que Paulo falou. Não tem nada a ver com essa questão natural aqui. Paulo está dizendo: gente, nós fomos abençoados e transformados, revigorados, e somos mais que vencedores lá em cima. Estamos num outro nível de vida. Precisamos viver num nível acima da naturalidade. Para quê, pastor? Para que a gente experimente o real evangelho de Jesus. O evangelho não tem nada a ver com naturalidade, tem a ver com a espiritualidade. Ou seja, vencemos, irmã. Estamos por cima. Por cima de coisas. Soletram a essência do cristianismo como faça aquilo, faça isso. Se você fizer assim, você vai ganhar a salvação. Não. Mas no evangelho de Jesus não é assim. No evangelho de Jesus a gente deve soletrar: feito, está consumado. Ele já decretou, eu tenho a vida dele em mim e vou viver essa vida. Já tenho essa vida. Escrevi no meu esboço, eu disse assim: a salvação é para todos aqueles que creem na mensagem da cruz e não para aqueles que fazem por merecer os resultados da cruz. Não tem como você merecer. Não tem como a gente merecer absolutamente nada. O que Deus quer de mim e de você é que simplesmente a gente creia. Creia em Jesus, creia em sua morte. Aí eu estava pensando, se nos é garantida a salvação, quanto mais outras coisas Ele pode nos dar. O próprio Jesus afirmou isso.
Gente, se nós temos a capacidade de crer na salvação de gente como eu e você, que não merece, mas recebe. Gente, se Ele é capaz de nos abençoar com a sua salvação, é claro que Ele nos concederá coisas menores do que a salvação. O que são as coisas menores? Coisas da vida, coisas que a gente precisa aqui no natural. Ele está dizendo, olha, se eu sou capaz de abençoar com vocês com salvação, eu sou muito mais capaz ainda de abençoar vocês nessa terra. Então, creiam em mim, vocês não estão sozinhos. Então o ápice é crer na ressurreição e na salvação. Se a gente entende esse negócio, se a gente entendeu, creu na ressurreição de Jesus e na salvação, o resto é moleza. O problema é que a gente coloca as coisas da vida como primícias. Aí bananou tudo. Não. Coloque a salvação primeiro, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Deixar que Ele realize a sua vontade em nossa vida. Isso é ser vencedor. Para descansar nas palavras de Jesus, resista contra Satanás e suas estratégias para te afastar de Jesus. Diga isso comigo. Resista. Mais uma vez, resista contra Satanás e suas estratégias para te afastar de Jesus. Colossenses 2,15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Pega aí. Existe uma parte histórica aqui. Existe um contexto histórico aqui que você precisa entender. Quando você vai a Israel e você passa pela Via Dolorosa, obviamente que existem muitas construções, ok? Muitas, está muito diferente. Só que a gente passa por um lugar onde, entre aspas, existe uma arquibancada de um lado e uma arquibancada de outro. Eu chamo de arquibancada só para você entender, ok? Onde as pessoas ficavam sentadas e onde periodicamente passavam as pessoas ali que iam sendo mortas, ok? Cometiam alguma coisa e eram mortas. E nesse dia da morte de alguém, tanto um lado quanto um outro ficava lotado de pessoas, principalmente as autoridades. Entenda aí. E com Jesus aconteceu a mesma coisa. Jesus vai passando diante deles, está lotado de gente, E Jesus vai pegando sua cruz, passando por ali. Só que a história é outra. Ele não está sendo envergonhado, ele está sendo exaltado. Ali ele está despojando todas as autoridades espirituais e terrenas. Ali ele está demonstrando a sua humildade e o seu poder. Ali ele está sendo coroado como o Rei da Glória, o Salvador do mundo. Ali é Jesus. Ali não é um homem qualquer. Ali Satanás também estava sendo derrotado. Jesus fez questão de passar por todos, demonstrando o seu sofrimento diante de todos, derramando o seu sangue, carregando aquela cruz por mim e por você. Fez questão de demonstrar a todos, para que houvesse claramente um triunfo. Enquanto que o pessoal, a galera lá, enquanto Jesus passava, enquanto aquela galera rabiscava, perdedor, vagabundo, ladrão,
Deus escrevia: meu filho amado, vencedor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia! Aleluia! Oh! Entenda isso. Entenda esse negócio agora. Quando Jesus venceu a morte, venceu todas as coisas, nossas enfermidades, venceu tudo. Só que o diabo não ficou de fora. Venceu Satanás também. Diga, venceu Satanás também. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, olha que forma tão carinhosa. Vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo não merece o medo que nós o oferecemos. O diabo não merece o medo que muitas vezes você oferece a ele. Ele não merece isso. Por quê? Jesus ressuscitou. Porque Jesus ressuscitou. Não fique, pega essa, não é heresia não. Não fique tentando vencer Satanás. Que isso, pastor? Que heresia, pastor? Heresia não. Como eu vou vencer, pastor Célio, quem já está vencido? Como eu vou vencer quem já está vencido? Como eu vou derrotar quem já está derrotado? Ele foi vencido por causa do Cordeiro de Deus, e nós vencemos também. Não é Satanás que você tem que vencer. Olha para mim. Você precisa vencer as estratégias de Satanás. É muito ao contrário. Satanás já foi vencido. O que nós precisamos vencer diariamente são as estratégias que ele tem para nos fazer nos afastar de Deus. Entenderam? Derrotado já está, mas ele vem com as estratégias. Só que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Vencemos. Vencemos pelo sangue do Cordeiro. Vencemos todas as coisas. E para terminar, olha o que nos espera. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 54 e 55. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Quando estivermos com Ele, não haverá mais morte, porque ela já foi vencida. Viveremos eternamente, e a morte não mais terá poder sobre nós. A morte não terá mais poder sobre mim, sobre você. Aqueles que já morreram em Jesus já estão desfrutando de uma vida eterna, e essa vida eterna também é garantida para mim e para você. Venceremos a morte. Aleluia! Venceremos a morte. Descanse nas palavras de Jesus. Tudo aquilo que Ele falou, descanse nessas palavras. O que Ele falou está garantido. Se for para acreditar na palavra de alguém, por favor, acredite nas palavras dEle. É nele que você precisa acreditar. Ele disse, é verdade. Que o Senhor te abençoe.
ouça a voz de Deus e descanse nessa voz. E a igreja diz: amém e amém. Diáconos,